Olha, desde a hora que o alarme do celular toca de manhã, até aquele algoritmo que recomenda a próxima série para a gente assistir, tem uma coisa por trás de tudo: o software. Ele é tipo uma extra invisível da nossa vida, sabe? É a linguagem que comanda o mundo. Mas a gente quase nunca para pensar: de onde é que isso tudo veio? E é exatamente essa a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. A nossa análise de hoje é um mergulho nessa jornada incrível do software, que começou lá atrás com uma teoria visionária e chegou nos algoritmos de hoje, que aprendem sozinhos. Então, para a gente entender essa história, vamos dividir ela em 4 partes, 4 grandes atos. Primeiro, a gente vai ver como nasceu a ideia de dar instruções para uma máquina. Depois, a gente entra na era da briga entre software como serviço e como produto. Em seguida, a gente vai falar da revolução aberta, uma verdadeira rebelião pelo controle do código. E por fim, a gente chega no software que aprende. E vamos começar pelo começo mesmo. O primeiro desafio era, fundamental. Como é que se dá uma ordem para uma máquina? E mais, como garantir que ela vai executar essa ordem com precisão? Essa pergunta, aparentemente simples, foi o ponto de partida para absolutamente tudo o que veio depois. E olha que curioso, a ideia de software é muito mais antiga que o computador que a gente conhece. Lá em 1801, já existiam teares que eram programados com cartões perfurados para criar padrões. Mas o mais incrível mesmo vem em 1843. Ada Lovelace não só escreveu o que a gente considera o primeiro algoritmo da história, como ela foi além. Ela previu que essas máquinas um dia poderiam criar arte e música. Pensa só, ela já estava imaginando um futuro criativo para a computação. Uma visão de futuro impressionante. Aí, quando os primeiros computadores eletrônicos de fato apareceram, como o famoso ENIAC, um novo problema surgiu na hora. Aqueles eram gigantescos, ocupavam salas inteiras, custavam uma fortuna e, claro, só algumas poucas instituições, tipo universidades e grandes empresas, tinham acesso. Ou seja, o poder de computação já existia, mas o acesso a ele era para pouquíssimos. E isso, claro, preparou o terreno para o próximo grande debate na história do software. Então, com todo esse poder computacional trancado nessas salas de servidores, a pergunta era óbvia. Como é que a gente democratiza o acesso a isso? Como levar essa capacidade para mais gente? E a resposta para essa pergunta, ela dividiu a indústria e definiu o rumo da tecnologia pelos 20 anos seguintes. Foi aqui que a gente viu a primeira grande batalha de modelos de negócio. Aconteceu o seguinte: nos anos 60, a solução era o chamado compartilhamento de tempo. As empresas basicamente alugavam um tempo de uso de um computador central, um mainframe. Se a gente parar para pensar, era a primeira versão da computação em nuvem, né? Mas aí, quando os computadores começaram a ficar mais baratos, surgiu um modelo completamente diferente: o software como um produto. Aquela caixinha que a gente comprava na loja, sabe? Com um disquete e manual dentro. E esse aqui foi um momento decisivo, um ponto de virada total. A cultura hacker da época era toda baseada no compartilhamento livre de código. Era uma comunidade, e isso foi desafiado de frente. Em uma famosa carta aberta, um jovem Bill Gates basicamente disse que compartilhar software era roubo. Ele argumentou que software não era um bem comum, e sim uma propriedade intelectual, que os desenvolvedores precisavam ser pagos pelo trabalho. E essa ideia, essa mentalidade, transformou o software em um produto e deu o tom de toda a era do computador pessoal que viria a seguir. E foi assim que figuras como Bill Gates, Paul Allen, Steve Jobs e Steve Wozniak lideraram essa revolução. A Microsoft tinha aquele foco de colocar um computador em cada mesa e em cada casa, vendendo software para isso. Já a Apple focou muito no design, na simplicidade, em tornar a tecnologia mais intuitiva. Mas no fim das contas, juntos, eles conseguiram tirar o computador daquela sala de servidores e colocar na nossa sala de estar. Só que o sucesso desse modelo de produto acabou criando um novo problema, um novo dilema. O software agora estava em todo lugar, certo? Mas o código-fonte dele, as instruções por trás de tudo, eram um segredo, guardado a 7 chaves pelas empresas. As pessoas que usavam os programas não podiam ver, não podiam modificar e nem mesmo aprender com o funcionamento deles. Foi aí que entrou em cena um programador do MIT chamado Richard Stallman, que deu início a uma verdadeira rebelião filosófica. Para ele, software tinha que ser livre, e atenção, não livre no sentido de graça, mas livre no sentido de liberdade. E para transformar essa visão em realidade, ele começou um projeto super ambicioso, o projeto GNU, que tinha um objetivo bem claro: construir um sistema operacional inteiro que respeitasse a liberdade de quem o usasse. E esse é o ponto mais importante de todos. Livre aqui é sobre liberdade, não sobre preço. A ideia se baseia em 4 liberdades essenciais: a liberdade de executar o programa para qualquer propósito,
de estudar como ele funciona e adaptá-lo, de redistribuir cópias e, por fim, de distribuir versões modificadas. É um conceito quase ético que devolve o controle para quem usa e permite que a comunidade inteira ajude a consertar problemas, a adicionar coisas novas e a compartilhar essas melhorias com todo mundo. E o projeto do Stallman foi avançando, e avançando bem. Um monte de ferramentas essenciais, tipo compiladores, editores de texto, já estavam prontas. Só que faltava uma peça crítica, o coração do sistema operacional, o kernel. É o kernel que faz a ponte entre o software e o hardware do computador. Então, o sistema GNU tinha, digamos, um cérebro, mas ainda não tinha um coração para fazer tudo funcionar. E aí, de um jeito quase que por acaso, a peça que faltava no quebra-cabeça apareceu. Lá do outro lado do mundo, na Finlândia, um estudante chamado Linus Torvalds começou a criar o próprio kernel dele, assim como um hobby. Ele fez por pura curiosidade e compartilhou o projeto na internet, sem nenhuma grande pretensão. O que aconteceu a seguir foi uma combinação explosiva. O pragmatismo do Linus Torvalds se juntou com a filosofia do Richard Stallman. O kernel Linux e as ferramentas do projeto GNU se encaixaram perfeitamente e formaram o primeiro sistema operacional completo e totalmente livre. E essa foi a grande prova. Um modelo de desenvolvimento descentralizado, colaborativo, movido pela comunidade na internet, podia sim competir de igual para igual com as gigantes da tecnologia. E com isso, a gente chega na era moderna. A internet explode, conectando bilhões de pessoas, bilhões de dispositivos, e o desafio muda de novo. O problema agora não era mais o acesso, nem o controle. O problema era a escala. Como lidar com uma complexidade e um volume de dados que eram simplesmente inimagináveis até então. E aí a história dá uma volta completa. É impressionante. Aquele modelo antigo, de software como serviço, lá dos anos 60, que parecia uma coisa do passado, ele voltou. E voltou com tudo, agora com o nome de computação em nuvem. Com a internet rápida em todo lugar, passou a fazer muito mais sentido acessar um software pela nuvem do que instalar tudo na própria máquina. O SaaS, o software como serviço, renasceu das cinzas, mais forte do que nunca. E para ter uma ideia da dimensão econômica dessa virada, olha só esse número. Em 2014, a SAP comprou uma empresa de SaaS chamada Concur por 8,3 bilhões de dólares. Foi um marco absoluto. Ali ficou provado que software como serviço não era mais um nicho, era um novo centro de gravidade de toda a indústria de tecnologia. Mas talvez a mudança mais profunda de todas tenha sido conceitual. Ao invés de programadores escreverem cada regra uma por uma, eles começaram a criar softwares que aprendem sozinhos a partir de uma quantidade gigantesca de dados. Essa é a essência do machine learning, ou aprendizado de máquina. E com o Deep Learning, que usa redes neurais inspiradas no nosso cérebro, essa capacidade de aprender ficou exponencialmente mais poderosa. Essa linha do tempo aqui mostra bem a velocidade maluca dessa evolução. Em 97, o computador venceu o campeão de xadrez usando força bruta, puro cálculo. Quase 20 anos depois, em 2016, a máquina venceu no Go, um jogo infinitamente mais complexo, mas dessa vez usando aprendizado e até uma espécie de intuição. E aí, só 6 anos depois, a gente chega em sistemas como o GTPT, que não só resolvem problemas, eles criam coisas novas, escrevem textos, geram ideias. Então, se a gente olhar para trás, esse quadro resume bem a nossa jornada. O software começou como uma simples instrução, depois ele virou um serviço e logo em seguida um produto. Ele evoluiu para se tornar uma filosofia, uma ideia sobre liberdade e colaboração. E hoje ele está se transformando numa forma de inteligência. Uma inteligência que aprende, se adapta e cria. É uma trajetória impressionante, né? De simples furos num cartão de papel a programas que podem literalmente escrever o seu próprio código. O software aprendeu a pensar. A grande questão que fica agora é, depois de aprender tanto com a gente, o que será que o software vai nos ensinar daqui para frente? Sobre o mundo e talvez até sobre nós mesmos.